Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, resolvi gravar um vídeo respondendo, né, as perguntas que eu mais recebo aqui no canal, por comentários, tá? Tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram comercial. Então, são perguntas bem recorrentes e eu sempre respondo aqui nos comentários no YouTube. Mas mesmo assim, eu achei interessante gravar um vídeo respondendo essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebo é: qual a tinta que eu uso? Bom, gente, a tinta que eu uso é a Acrylex, né? Que é a tinta que eu encontro nas lojas de artesanato com mais facilidade, tá? Então eu sempre compro no Caçula. Então é a tinta Acrylex, tinta para tecido Acrylex, tá? Então é bem fácil de encontrar, acredito que em qualquer lugar, né? É uma marca bem conhecida, bem acessível, né? Então, tanto em loja física quanto na internet. Então, a tinta que eu uso é tinta para tecido Acrylex, tá? E aí a preta eu compro um potinho um pouco maior, acho que é de 150 ml, né? E as cores que são coloridas, que eu uso menos, eu compro desse potinho pequeno, tá? Então é uma tinta de uma qualidade bem bacana. E eu sempre, desde o início, só uso essa da Acrylex, tá? Porque é fácil encontrar. E a outra pergunta também que sempre, né, me fazem é qual tipo de pincel que eu utilizo. Então, gente, eu uso esses pincéis aqui, tá? Que é chamado de Pituá. E eles têm, eu sempre compro também no Caçula, que aqui no centro da minha cidade tem, né? E não só no centro, aqui no meu bairro também tem uma loja Caçula. Então eu sempre compro, tá? E Pituá eu compro dessa marca Condor. E ele tem um número de série, que é o 462. E aí tem um tracinho e aí vem um número que é o tamanho dos pincéis, tá? Então, por exemplo, esse é Condor 462, número 6. E aí eu compro também o número 4, que é um pouquinho menor. Esse aqui também é o número 4, que às vezes eu compro do mesmo tamanho mais de um, porque aí se sujar já tem outro. Se eu precisar usar 2, 3 cores, aí já me ajuda. Esse aqui é o número 2, Condor 462, número 2, tá? Esses aqui é um pouquinho mais caro. Então eu também resolvi experimentar essa marca aqui, que é Henke. Essa marca aqui, e eu gostei bastante da qualidade, tá? Então dá pra fazer da mesma forma que o da Condor, sendo que essa marca ela é um pouquinho mais em conta, tá? Mas eu também indico porque eu uso e não achei nenhuma diferença, achei bem bacana também e ele é mais em conta, tá? Então tem o número 8, número 6, número 4. E aí, conforme a numeração, vai variando o tamanho da cerda, tá? Então, é pincel Pituá que eu utilizo. Então, pessoal, respondendo a próxima pergunta é sobre stencils. Então, me perguntam aonde eu compro os meus stencils. Então, assim, lá no início, quando eu comecei, eu também comprava somente lá no Caçula, porque é uma loja que tem uma variedade muito grande, tá? Então eu sempre tive essa facilidade, então eu já comprava tinta, pincel e sempre aproveitava e comprava os stencils lá no Caçula, tá? Então, Caçula loja física, mas eles vendem também pela internet. Então, os stencils, no início eu comprava no Caçula e depois, por ser mais fácil, eu sempre passei então a comprar pela internet, tá? Então eu vou deixar no vídeo o nome, né, de algumas lojas pela internet que eu compro meus stencils, tá? Então eu já comprei na Shopee, já comprei no Mercado Livre, tem também Palácio das Artes, tá? Que tem uma variedade enorme.
E todos esses locais que eu tô indicando, eu nunca tive problema com entrega, com nada. Sempre foi super bacana, tá? Então, Palácio das Artes, Bazar Horizonte, Armarinho São José, essas lojas pela internet vocês conseguem comprar. Mercado Livre e também a Toque de Arte, tá? Que um tempo atrás eu comprei, tive uma experiência bem bacana e eles acabaram mandando para mim um recebido, né, de vários stencils e eu super adorei. Eu fiz até um vídeo gravando e falando sobre o atendimento deles e mostrando alguns dos stencils que eu recebi. Então eu vou deixar o link do vídeo também, tá linkado aí para vocês, se vocês quiserem ver. Também super indico a Toque de Arte, tá? Eles têm também uma grande variedade. Então, assim, todas as lojas que vocês encontrarem pela internet é super bacana. Tem várias, tem a Tamako, enfim, tem muitas. E eu sempre compro, atualmente eu tô sempre comprando pela internet. Então, sempre me perguntam, onde você compra os stencils? Realmente, atualmente eu só compro pela internet, tá? Outra pergunta que me fazem é se eu vendo stencil. Gente, eu não vendo stencil, tá? Eu compro stencil para fazer as estampas, para colocar no YouTube, e eu vendo também os meus panos de prato, tá? Então, meu Instagram é comercial e lá no meu perfil do Instagram eu divulgo o meu trabalho no intuito de vender, tá? E inclusive eu tô reativando a minha loja no Elo7, né? Pretendo colocar também alguns outros marketplaces para vender também, tá? Então eu não vendo stencil, eu vendo os panos de prato, tá bom? Então, pessoal, uma outra pergunta que sempre me fazem é se a tinta vaza para o outro lado, né? Se a tinta vaza para o avesso do tecido. Então, assim, para exemplificar, eu trouxe essa estampa aqui. Então, quem viu esse vídeo, dá para perceber que eu fiz várias camadas, tá? Eu vou deixar o vídeo dessa estampa linkado aqui. E dá para perceber que eu trabalhei com várias camadas de tinta, tá? E assim, respondendo essa pergunta, se vaza ou não pro avesso do tecido, não vaza, tá? Então é o que eu sempre falo, a importância de pegar pouca tinta e quando for, né, para trabalhar no tecido, se você vier com muita tinta, ela vai vazar para debaixo do stencil e vai, além de estragar o trabalho, corre sim um risco de vazar para o avesso, tá? Então é mais interessante ir fazendo camadas aos poucos do que vir logo de primeira com muita quantidade de tinta e acabar vazando, estragando o trabalho. Mas tendo os cuidados, não vaza não. Eu gosto de trabalhar bastante a estampa, tá? Então, trabalhar bastante as camadas, tanto para que me dê um resultado final de uma estampa com cores bem vibrantes, bem vivas. Então, é importante trabalhar bem na trama do tecido, para que essa tinta realmente entre na trama do tecido, tá? E também para a durabilidade da estampa, né? Para que ela não desbote tão rápido. Então, eu gosto de trabalhar duas, três camadas, tá? De tinta para realmente ficar um resultado bem bacana. Mas respondendo a pergunta, não vaza não. Então, olha só, essa daqui é uma estampa que tem várias camadas e o avesso dá para ver que não vazou, tá? Então, não vaza não, é só ter o cuidado de ir trabalhando com pouca tinta. Então, aqui, ó, eu tenho uma estampa que tem mais o preto, né? Que eu também trabalho bastante. Várias camadas, 2 ou 3 camadas. E também dá pra perceber que não vazou, não, ó. Tá, então, respondendo a pergunta, não vaza pro outro lado, não. É só ter cuidado na aplicação.
Então, outra pergunta que eu sempre recebo é se a tinta desbota. Então, gente, eu tenho aqui esse pano de prato. Eu fiz essa estampa bem no início do canal, tá? E ele já foi lavado várias vezes, né? E vocês podem ver aqui até as partes aqui que eu coloquei de branco, né? Para fazer um sombreado, enfim. A estampa total, vocês veem que ela não tá desbotada. E esse pano aqui, o canal tem mais ou menos 3 anos. Eu já usei esse pano aqui, já lavei ele várias e várias vezes, tá? E olha só, não desbota não, tá? Porque a qualidade da tinta realmente é bem bacana. E também a forma que a gente trabalha, né? A estampa no tecido, não dá para fazer uma coisa bem superficial, não. Você tem que trabalhar bastante para que a tinta realmente penetre na trama do tecido, tá? E fique realmente uma estampa com cores bem vivas. Então eu tenho esse cuidado de fazer isso. E quando é só preto, eu também trabalho umas 2 ou 3 camadas aos poucos, para não manchar e para garantir cores vivas, tá? Que isso também conta na durabilidade, né, da estampa e também para não ter esse problema de desbotar, tá? Então, pessoal, a pergunta que eu mais recebo, eu deixei por último, tá? Que eu mais recebo, tanto aqui como lá no meu Instagram, é qual pano de prato eu uso e onde eu compro. Bom, gente, o meu pano de prato eu compro nessa loja, tá? Não tenho parceria, eu só tô indicando porque eu comprei, não tive nenhum problema. Tem várias artesãs lá no Instagram que trabalham com pano de prato, com crochê e também utilizam e também compram nessa loja, tá? A loja é RDC. Essa loja aqui, RDC. Essa loja ela tem física lá em São Paulo, mas eu sempre compro pela internet, tá? E também o que mais me perguntam, qual tipo de pano de prato que eu utilizo. Então vou mostrar agora o pano que eu uso, tá? Essa compra aqui eu comprei 50 panos. Eu compro esse pano aqui, que é da Engoma Têxtil, tá? Que ele tem uma trama lisa, porém ele é super absorvente, tá? Ele é ótimo para pintura, principalmente para quem faz pintura à mão livre. E eu super indico, é um ótimo pano de prato de qualidade, ele é super absorvente, tá? Eu já usei várias outras marcas lá no início, eu usei o Damasco, usei o Carinhoso e agora eu tô há bastante tempo usando esse da Engoma Têxtil, tá? Que é esse daqui, ó. Então, olha só, Engoma Têxtil, ele é 72 centímetros por 45, tá? Então, eu recomendo, ele é bem bacana, tá? Porém, sinceramente, eu vou trocar, tá? Então, quando acabar esse estoque e eu vou ter que comprar mais pano, eu quero voltar a utilizar uma outra marca que eu também já no início usava e que também eu gosto muito, e eu só vou trocar, gente. E também eu acho muito bonito a trama daquele pano de prato pé de galinha, que é o Tati original. Então, se eu não me engano, é o H Carvalho. Eu vou deixar o nome dele, tá? Aqui no vídeo. E eu quero retomar esse pano de prato, porque também é um pano de prato que entrega uma ótima qualidade. Ele é um pé de galinha, então ele tem uma trama não tão lisa quanto o Engoma Têxtil. Ele tem uma trama um pouco mais trabalhada. Não é aquele pé de galinha muito grosso, não, tá? E ele também,
para fazer pintura, esse Tati que eu vou comprar agora, para fazer pintura com stencil, ele é super bacana. Tem algumas pessoas que não gostam dele, mas assim, para fazer pintura à mão livre, porque pintura à mão livre é uma outra técnica totalmente diferente da técnica de stencil. É uma técnica que precisa trabalhar mais, né? Então, quem trabalha com pintura à mão livre acha mais interessante o engoma têxtil, porque ele tem a trama bastante lisa. Agora, no meu caso, que faço com stencil, o Tati original, que é o pé de galinha, que é uma sacaria de excelente qualidade, para stencil não tem o menor problema. A pintura fica bacana. Então, quando acabar esse da engoma têxtil, que eu estou usando atualmente, quando acabar, né, esse estoque de engoma têxtil, que eu super indico, quem quiser experimentar, é um pano de bastante qualidade. Inclusive esse nem tá muito engomado, ó, vocês estão vendo, ele não tá muito engomado, mas eu realmente também acho muito bonito a trama do Tati original, que é um pé de galinha, né? E eu acho que também fica muito bonito. E ele é um pouquinho menor. Então, pro meu tipo de estampa, eu acho também que vai ficar mais interessante, porque esse daqui, ele é muito grande. Ele é muito grande. Esse pano aqui, ele é bastante grande. Então, o outro que eu quero adquirir agora, que é o Tati, ele é, se eu não me engano, 45 ou 41 por 66. Então, é um tamanho que eu acho mais interessante pro tipo de trabalho, pro tipo de estampa que eu faço, tá? Mas não desmerecendo esse da engoma têxtil, porque realmente ele é um ótimo pano de prato, uma excelente qualidade, tá? É só realmente porque eu quero mudar, quero ir pro Tati original, que tem um tamanho mais interessante pra mim e que também eu acho a trama dele muito bonita, tá? Então é isso, pessoal, essas são as perguntas que eu mais recebo. E eu sempre respondo nos comentários, tá? Mas eu resolvi também fazer o vídeo, porque eu acho que é interessante também fazer o vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.